Por Dentro do Lance, o programa esportivo que deixa você bem informado sobre tudo que rola no mundo do futebol, com destaque para o futebol pernambucano. Por Dentro do Lance. Olá, amigos e amigas do canal Por Dentro do Lance. Venha conosco para se manter atualizado sobre os clubes brasileiros nesta semana de definições nas Copas Continentais. Bom, na terça-feira, o Fluminense foi eliminado pelo Lanús no Maracanã com um empate de 1-1 em jogo válido pela Copa Sul-Americana. O Fluminense precisava vencer para, pelo menos, levar a disputa para os pênaltis. E após o resultado do empate, o treinador Renato Portaluppi, o popular Renato Gaúcho, entregou o cargo numa decisão que gerou muita polêmica. Ainda pela Sul-Americana, na quarta-feira, a equipe do Atlético Mineiro, o Galo Louco, conseguiu sua primeira vitória sobre o comando do treinador Jorge Sampaoli. No jogo contra o Bolívar, a equipe venceu por 1-0 e o resultado garantiu a vaga para as semifinais, deixando agora o Atlético Mineiro como a única equipe representante do futebol brasileiro na Sul-Americana. A equipe vai enfrentar o Independiente del Valle na próxima fase e, se vencer as duas partidas, chega à final da Sul-Americana. Você acredita na possibilidade do Galo Louco ser campeão da Sula? Deixa aqui seu comentário. Na quarta-feira, já pela Libertadores, a equipe do Palmeiras venceu o River Plate pelo placar de 3-1 em um jogo que ficou marcado pelas críticas à arbitragem feitas de forma geral por toda a imprensa e pelos futebolistas nacionais. Mas uma boa apresentação da equipe alviverde, principalmente no segundo tempo, e principalmente da dupla Flaco Roque, conseguiu dar números e deixar o clube do Palmeiras na próxima fase da Copa Libertadores. E aí, o Vitor Roque já precisa ser testado na seleção brasileira? Ele tem recuperado o grande futebol que já mostrou em outros momentos e eu acredito que é um para ficar de olho. Já ontem, na quinta-feira, a equipe do São Paulo foi eliminada no Morumbi pela LDU do Equador. Perdeu pelo placar de 1-0 e a equipe precisava vencer por pelo menos 2 gols de diferença para levar a disputa aos pênaltis. Mas a equipe não conseguiu mostrar um grande repertório na parte ofensiva e parou também na muito boa atuação da equipe da LDU e acabou sofrendo um empate num contra-ataque que se mostrou fatal. Ainda ontem, esse que foi o segundo jogo da noite e foi o principal jogo da noite, a equipe do Flamengo foi a La Plata, na Argentina. Fez um grande jogo, um estádio lotado, um ambiente que se mostrou muito hostil, inclusive com uma pedra sendo atirada no vidro do ônibus da equipe do Flamengo, que acabou quebrando o vidro, mas os jogadores estavam em segurança e nenhum jogador ficou ferido. Mostrou como seria o clima, pelo menos, da torcida contra a equipe do Flamengo. Dentro de campo, o jogo foi jogado. Uma partida de futebol muito boa para quem gosta de futebol acompanhar. A arbitragem se manteve sempre no controle do jogo e é uma arbitragem que merece ser elogiada. E em campo foi um jogo que poderia ter ido para ambos os lados com algumas ressalvas, tá? A partida terminou 1-0 para a equipe argentina, o Estudiantes. O Estudiantes criou boas oportunidades durante a partida. O Flamengo teve algumas boas oportunidades. A equipe do Estudiantes mostrou algum repertório de futebol. O Flamengo, apesar da boa atuação que merece ser elogiada do jogador Saúl Ñíguez, não mostrou nos seus jogadores de frente uma grande atuação, uma grande noite.
O Estudiantes, apesar de ter mostrado um bom repertório, encontrou o gol no que pode ser considerado uma falha. Até do próprio goleiro admite que foi uma falha do goleiro Rossi do Flamengo. Quando o Flamengo estava com 1-0 atrás, bastava buscar o empate para poder encerrar o jogo. Mas aí veio ficou evidenciada a má atuação dos jogadores de frente do Flamengo, que ontem não estavam no grande dia, não estavam no dia inspirado e não conseguiram buscar o empate. E aí, torcedor, é aquilo que a gente já viu acontecer, inclusive no Santa Cruz na Série D, dadas as devidas proporções, é claro. Mas as decisões foram para as grandes penalidades. E aí, meu amigo, aquele que é o vilão, nos pênaltis vira o herói. Com 2 grandes defesas do goleiro Rossi, a equipe do Flamengo conseguiu sacramentar a próxima fase da Copa Libertadores e vai jogar agora contra o Racing. Agora na próxima fase, as equipes brasileiras vão enfrentar o seguinte: o Flamengo enfrenta o Racing da Argentina e o Palmeiras enfrenta a LDU do Equador. Então a gente ainda tem uma possibilidade de uma final ser brasileira. Eu acredito que os 2 clubes brasileiros são os favoritos, mas de que não vai ser fácil, tá? Quem acha que é pegar um time sul-americano e que a gente tem muito mais dinheiro, vai ser uma babinha, não é assim e não tem sido assim jamais, tá? Não pode entrar com salto alto achando que já passou porque tem mais dinheiro. O futebol ainda é decidido dentro de campo, ainda é decidido no meio das 4 linhas. Assim a gente espera sempre. Então, o que você acha, torcedor? Você acredita em mais uma final brasileira na Copa Libertadores? Eu acredito, acho que são favoritos, mas não vai ser fácil. Mas deixa aqui sua opinião, deixa aqui o seu like, se inscreve e fique por dentro do lance.